Então vamos lá. A D fala o seguinte: se f é uma função injetora, então para todo xy pertencente aos reais, x seja diferente de y, implica que f de x seja diferente de f de y. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é as proposições, né? O que você tem aqui? Você tem, primeiro, você vai olhar se e então. Entre se e então, aparentemente, sempre vai ter duas, né? Assim, depois você vai destrinchar em mais, né? Possivelmente. Mas aqui você já percebe que tem duas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai selecionar depois do se até antes do então. Então, aqui já é uma proposição. Depois do então vai ter outra. Então, daqui, a partir do então até o fim, tem outra que. Beleza? Aí o que você vai olhar? Se dentro delas não vai ter outra proposição. Como que você vai ver isso? Através do implica. Tá vendo aqui, ó? F é uma função injetora, beleza, é uma só, então ela é simples. Para todo implica que f de x seja diferente de f de y. Se tiver implica ou se tiver alguma outra coisa que faça você ver que dentro dessa proposição tem uma outra, então ela é composta. Então, se ela é composta, então ela não é apenas uma. Então, ela é duas. Então, o que eu fiz no caso? Eu separei o Q em R e S. R é do para todo até essa parte aqui. E o S é depois do implica até o final. Então tá. Então como que ficou? Aí você vai separar ela. Então, a preposição P, que seria... Se fosse outro caso, seria de X, mas aqui a gente está falando de F. Então, a preposição de F vai ser F é uma função injetora. Beleza? Depois você vai ver que aqui é tudo isso, do então para frente. Então, Q de F é para todo x, y pertencente aos reais, x é diferente de y, implica que f de x é diferente de f de y, beleza? Mas dentro dessa QF, lembra que eu falei que você tem duas. Então, vamos puxar uma setinha para a gente lembrar que dentro dela tem a R e a S. Então, a R seria de... A R seria essa parte aqui. Para todo x, y pertencente aos reais, x seja diferente de y. Aqui a gente não está falando mais de f, a gente está falando de x e y, né? Então, R de xy vai ser igual a para todo, que é a primeira parte, até o implica. XY pertencente aos reais. X é diferente de Y. E depois S é a segunda parte após o implica. Então você vai colocar XY, né? Porque a gente está falando de XY nesse caso, não é de F. Aí você vai colocar que f de x é diferente de f de y. Fez essa separação? Você entendeu como que funciona tudo? Então, beleza. Vamos para a primeira parte, recíproca. Então, o que você vai fazer? A recíproca é, como o próprio nome diz, uma reciprocidade. O que uma faz,
a outra faz também. Então, qual que é a recíproca? É o inverso. Então, você tem uma proposição, porque a proposição, na verdade, ela é P implica que, né? Por isso que é se, então, alguma coisa. Então, quando é se, então, é P implica alguma coisa. Tudo bem, dentro dessa aqui vai ter uma outra implicação, mas nesse momento você vai esquecer disso, porque isso não vai importar nesse momento. Então, vai ficar P implica que. Só que na recíproca é o contrário. Que implica P. Então, é o que você vai fazer. O que é o que? Ah, o que é esse para todo. Então, você vai pegar se, né, que é o começo da implicação, se para todo, xy pertencente aos reais, x é diferente de y, implica que f de x é diferente de f de y. Aí agora você vai para outra parte, que é implica. O implica é o então. P, qual que é o P? F é uma função injetora. Então, f é uma função injetora. Então, recíproca, como o nome diz, reciprocidade. Antes era P implica Q, então agora é Q implica P. Entendeu? Então é o inverso. A contrarrecíproca é como o nome já fala, contra-recíproca. Então, você está indo contra essa reciprocidade. Então, você vai negar tanto o Q quanto o P. Então, vai ficar contra recíproca ou contrapositiva, tá? Recíproca vai ser o não que implica não P. Então você vai olhar lá primeiramente para o que. O que fala para todo xy pertencente aos reais, x seja diferente de y, implica que f de x é diferente de f de y. Beleza. Aqui nós vamos usar essa parte aqui. Por quê? Como vai ser uma negação do que, não vai manter ele, essa implicação aqui, lembrando que quando você tem um P implica um Q, quando você vai negar isso, então quando você vai fazer uma negação de P implica Q, lembra que é a mesma coisa, né? É equivalente a PE não Q, não é? Então, não, em você negar uma implicação é a mesma coisa que é equivalente que PE não Q. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Quando você for negar essa parte aqui, que é o Q, porque dentro do Q, nós temos um R implica S. Não é que fala aqui? O para todo nananã implica a outra parte. Então, nós temos que um R implica um S, não é? Então, beleza. Aqui. Vamos colocar um parênteses aqui. Que é o equivalente. Deixa eu só apagar aqui. Vou colocar aqui como equivalente, né? Então, se a gente sabe que esse Q aqui vai ser R implica S. Só que o que é uma negação desse R implica R? Implica S. Então, quando a gente negar, vai ficar a negação de R implica S é a mesma coisa que R e não S, né? Aqui. R e não S. Então, a primeira coisa que você vai fazer, como você vai pegar o não que, então vai ser R e não S. É a primeira coisa que você vai fazer. Então, como que vai ficar? Vamos lá. O que significa isso? Que o R você vai manter, vai colocar um E no lugar do implica e vai negar o S. Então, primeiro o R. O R fala para... Opa, pode esquecer o X.
Então, aí você vai ver, né? Lembrando que toda vez que, mesmo que você mantém, o para todo vai virar existe, tá? Então, você vai manter o R, mas a única coisa que você vai mudar vai ser o para todo. Isso você não pode esquecer. Para todo para existe e existe para todo, tá? Então, o para todo vai ficar existe. Então, se existe x, y pertencente aos reais, x vai ser diferente de y. Então aqui eu não neguei, por quê? Porque eu mantive o R, como fala aqui. R e não S. Lá era então para todo xy pertencente aos reais, x implica em y. Implica, então no lugar do implica, vai virar um E. Lembra que é R e não S? Então você vai colocar E, o S negado. Aqui fala que f de x é diferente de f de y. O que é negação disso? Que o f de x vai ser igual a f de y. Então, e que f de x é igual a f de y. Beleza. E por fim, você vai para outra parte, que é a negação. Negação não, desculpa. Faltou finalizar a recíproca, né? Porque eu neguei agora o não que. E agora falta a implicação, né? Que é o então. O não P. Não P é simples. F é uma função injetora. Negado isso, F não é uma função injetora. Então, F não é uma função injetora. Beleza? Então é isso. Então não pode esquecer. Pegou uma proposição, você tem que ver que na hora de negar, se tiver uma implicação dentro dela, você tem que lembrar daquela regra. A primeira proposição e a negação da segunda. Então fica que nem nesse caso. Era R implica S dentro do que. Então vai ficar R e não S. Tá? Vamos para a negação. A negação seria P e não que, né? Lembra que é a negação da implicação. P e que, P implica que, seria P e não que. Porém, né? Isso daqui é equivalente a P e o não que é o R e não S. Lembra? O que é a negação do não que? É a mesma coisa que R e não S, porque dentro do que tem R e R implica S. Negando isso, fica R e não S. Então era P e não que, ficou P normal. E a negação do que? Então P e a negação do que? R e não S. Então P e R e não S. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Aí a gente vai pegar aqui. Se f é uma função injetora, então o S vai sair porque acabou a implicação. Então vai ficar existe f. Eu vou colocar assim para ficar mais fácil, mas você poderia colocar direto, tá? Existe f. F é uma função injetora, né? Porque vai manter o P. É uma função injetora. E não pode esquecer de colocar o existe no começo, porque acabou a implicação, tá? Agora, em vez de você colocar então, você vai colocar o quê? O E. Então, E, o R, aqui é para todo, como lembra? Como a gente está negando tudo, então aqui vai manter, mas porém o para todo vai virar existe. E existe, olha lá, o XY pertencente aos reais, X
diferente de y. O implica vai virar o quê? E, não S. Então, diferente de y e f de x, como aqui vai ficar a negação de diferente é igual. Então, f de x é igual a f de y. Beleza? Então, assim, não é difícil. Você tem que saber todos os passos, né? Lembrar o que uma coisa funciona com a outra. Caso você não consiga fazer, faça a tabela verdade. Porque a tabela verdade é o que vai fazer você ver se você está seguindo no caminho certo ou não.